Boa noite, pessoal. Desculpe o atraso, mas tivemos alguns problemas técnicos por aqui. Mas vamos lá. Não é por isso que deixaremos de fazer a live de hoje, porque o tema já é sugestivo por si só. Vamos tratar sobre perfeição. Nem tudo é perfeito, né? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sexta-feira, última sexta-feira do mês de outubro. O objetivo dessa noite é tratar sobre uma indagação de como você se relaciona, qual é o seu trato com a palavra, com o termo, com o significado de perfeição. O que é perfeição para você? O que esse termo, o que essa realidade representa na sua existência? Quanto ela é presente, quanto ela influencia no seu mundo. Então, lhe questiono: o que é perfeição para você? Qual é a relação que você tem sobre essa questão de perfeição na sua vida? O que essa questão influencia no seu dia a dia? Já influenciou? Como você trata o termo perfeição na sua vida? Bom, perfeição, meus amigos, minhas amigas, é aquela terminologia básica, o perfeito, né? O suprassumo, aquilo que não tem defeito, aquilo que não mostra erro, aquilo que é belo, maravilhoso, ou sinônimo às vezes de Deus. Basicamente, perfeição é isso que se trata. Mas eu lhe questiono: você busca a perfeição? Você está atrás de perfeição? O que é a perfeição no seu mundo? Quanto isso está regado, enraizado na sua vida? Vamos trabalhar isso agora então. Eu relaciono perfeição como algo que é quase uma obsessão de todo ser humano. Todos nós buscamos perfeição ou já buscamos em algum momento perfeição. Tanto que os nossos dilemas de vida estão extremamente relacionados com essa temática. Perfeição. E aí eu lhe pergunto novamente: perfeição. O que perfeição tem em relação com você? Como você se relaciona com a perfeição? Ela está presente na sua vida? Ela é um critério fundamental? Quando você fala em perfeição, quando você busca a perfeição, você busca a sua perfeição, a perfeição do seu mundo, a perfeição dos outros. O que é perfeição para você? Ou perfeição, hoje em dia, nada mais é do que algo que você ignora e não quer mais trabalhar porque é algo difícil e complexo, que não lhe interessa, ou você já se entregou e se intitula como imperfeito. Como eu disse, a obsessão, do meu ponto de vista, é algo que está extremamente enraizado, está totalmente vinculada. É uma obsessão de todo mundo busca a perfeição de alguma forma, seja negando ou buscando ela para si ou para sua vida. E eu refiro, perfeição é algo que deveria ser deixado em ações, porque perfeição é algo que eu refiro sempre, menciono, que não se alcança. Bom, Fabiano, mas aí tu tá te contradizendo, tu não diz que é espírita, que não segue as doutrinas de Kardec. Lá Kardec fala sobre a perfeição espiritual, ele elenca níveis de perfeições espirituais, desde os ignorantes aos puros, e aí vai, como é que tu fala isso agora? E eu digo, nós temos que entender que algumas terminologias são da década passada, retrasada, que a doutrina espírita, por alguma ótica, ela tem uma aplicação para o resto da vida, mas termos enraizados naquele momento, em que bem ou mal, sempre com o passar do tempo, não tirando essência, nós temos que fazer releituras, aplicando aquilo que é mais condizente. O tempo passa, as tendências mudam, os vocabulários aumentam e as palavras se interpretam de outra forma. E isso eu refiro quanto a essa questão.
Perfeição não é algo que se alcança. É algo que se busca no máximo. Então, por que se é tão obcecado por perfeição? Por que nós somos tão levados pela perfeição? Por que a nossa vida é tão movida por perfeição? Sem sombra de dúvidas, amigos e amigas. Perfeição é algo que está inerente na nossa vida. Todos nós buscamos perfeição. Sem sombra de dúvidas. Seja por uma questão básica, uma coisa efetiva ou de fuga. Mas vamos começar. Quando nascemos, os nossos pais já esperam, de certa forma, que sejamos perfeitos. Né? Temos que crescer bem educados, inteligentes, decentes, de bom caráter, de boa família, de boa instrução, de boas condições financeiras, de boas amizades. Perfeição. Nós, naturalmente, já colocamos para nós uma questão básica de perfeição. Nós sempre estamos buscando, porque queremos chegar a ser deuses, seres supremos. Estamos sempre buscando a perfeição em nós. A grande questão é, somos perfeitos? De fato, a gente tem como afirmar o que é perfeição? E eu digo, perfeição é uma perda de tempo. Porque perfeição, como eu vou mostrar no fim, traz frustração, traz revolta, traz desânimo, traz fuga, mas não traz resultado. Por quê? Porque isso não existe. E novamente, é meu ponto de vista, você pode discordar, mas eu vou trazer algumas questões. Trabalhamos de uma ótica única e exclusiva. Nas obras básicas, Kardec diz que perfeição é aquele ser puro. Então, na verdade, ele não é perfeito, ele é puro. Mas ele usou o termo perfeição porque era algo mais fácil para explicar. Jesus nunca falou em perfeição, ele sempre falou em pureza também. E pureza é algo diferente de perfeição, porque tu pode ter formas desagradáveis, tu pode ser feio, tu pode ser aleijado, tu pode ser uma forma física não dito perfeito, mas ser essencialmente puro. Você pode ser uma pessoa extremamente não visível para a sociedade. Você pode ser uma pessoa extremamente não popular para a sociedade, para o mundo. Você pode não ter as características que a sociedade implica como perfeição e ser puro. Então a gente tem que trabalhar os conceitos. Na verdade, o que se busca não é perfeição, mas é pureza. Pureza de sentimentos, de valores, de interesses. É aquilo que eu falo, vencer o mundo. Mas nós trabalhamos diante de uma ótica básica de perfeição. Porque na questão das palavras entre pureza e perfeição, a gente preferiu se agarrar à perfeição. Porque perfeição nos traz mais muito próximos de ser deuses do que geralmente ser bons ou amorosos. É algo muito mais palpável e real para nós. O problema é que não existe perfeição, como eu referi. E se formos falar em perfeição, só existe um ser que é perfeito: Deus. Seu ser supremo, sua entidade divina, o criador do universo. Ele é o único ser perfeito. A perfeição é ele que criou tudo, ele que manipula tudo, ele que rege tudo. E não existirá dois. Ele é único. Ele é o único perfeito. Então, se formos falar em condições de perfeição, só existe um. Nós seremos meramente como filhos dele, somos a semelhança dele, mas nunca seremos ele. Então chegaremos próximo de algo que ele espera, que é pureza. Então, meus amigos e minhas amigas, em vez de a gente procurar perfeição, é necessário entender que nós precisamos buscar pureza. Porque o perfeito não existe e ele não vai alcançar. As pessoas sempre que conversam comigo diante de um processo de modificação, elas sempre vêm em busca da perfeição. Tem que ser perfeito, tem que ser tudo feito agora, nesse momento, de forma magnífica, sem erro. Porque somos criados assim, a sociedade trabalha dessa forma. Mas amigos e amigas, perfeição não existe.
Não existe perfeição. E o que é perfeição? Ele questiona o que é perfeito. Eu digo, se a gente falar em perfeição, a única perfeição é Deus. E nós não sabemos denominar, nem trazer termos, ou até mesmo qualificar Deus. Porque nós não sabemos de onde ele vem, como ele vem, só sabemos que ele age. E que ele é a força divina que impera em tudo. Então, nunca seremos ele. Porque, como eu disse, fomos criados à sua semelhança. Semelhança, nunca seremos ele. Então não seremos perfeitos. Então por que você busca a perfeição? Qual é o objetivo de querer ser perfeito? Por que você quer um mundo perfeito? Por que você busca relações perfeitas? Por uma questão de ilusão. E nessa busca incessante por perfeição se gera os grandes problemas que nós temos hoje. Mais uma questão que leva a tantos problemas que temos, tantas frustrações que temos, tantas doenças que temos, é uma busca de algo que nunca alcançaremos. Ou pelo menos não alcançaremos tão rapidamente. Perfeição. Você não é perfeito. E aí eu digo, no momento que nós somos criados a buscar perfeição, isso é uma culpa dos nossos pais, nós mesmos, na nossa criação, em permanecer com isso, ensinando nossos filhos, é que nós não sabemos lidar com frustrações. Nós não sabemos lidar com a derrota, nós não conseguimos lidar com a adversidade, porque o que importa é a perfeição. E o perfeito é perfeito, não tem nada de errado, não tem nenhum problema, não erra, não tem adversidades, não tem frustrações, porque é perfeito. Mas isso é ilusão. Isso é ilusão. Afirmo para vocês, eu não serei perfeito, você não será perfeito nessa vida. Porque primeiro estamos no mundo terra, reencarnados no mundo de expiação, o mundo de oitava grandeza. Não é um mundo perfeito. Ele não tem esse objetivo de ser perfeito. Ele é lindo, maravilhoso, tem qualidades, sem sombra de dúvidas, mas ele não é perfeito. Então, meus amigos, minhas amigas, você está num planeta ainda em progresso. Progresso muito aquém do que se pode esperar. Num planeta na qual se está muito mais procurando o crescimento, o desenvolvimento, do que a perfeição. Então esqueça a perfeição. As pessoas só buscam perfeição, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, meu mundo tem que ser perfeito, minha família tem que ser perfeita, meu emprego tem que ser perfeito, minha vida material tem que ser perfeito, minha vida amorosa tem que ser perfeita, né? Eu tenho que ser perfeito. Mas não existe isso. E aí existe o que é hoje, frustração, revolta, depressão, desânimo, estresse, ansiedade. Porque isso tudo que eu estou referindo é reflexo de buscar uma perfeição que não existe. Nem em você e nem no mundo. Mundo terra. Mundo carnal. Não existe. Então a gente fica incessantemente em busca de algo que não há. E nem se alcançará. Pelo menos nesse momento. Porque a tal dita perfeição que tanto se busca é pureza. E pureza não tem nada a ver com beleza física, com beleza financeira, nem com estrutura de questões sociais e materiais. Jesus falava, ele não falava em perfeito e imperfeito, ele falava entre o puro e o impuro. E a grande questão que a gente tem que trabalhar na gente é pureza. É aquilo que eu refiro. A perfeição hoje em dia tem muito uma relação de status. Perfeito é aquele que tem a família de margarina. Uma bela casa, um belo café da manhã, uma família sorrindo, com um belo cachorro e um belo gato, um baita carro na garagem, uma casa bonita, um bom emprego e que pode viajar. Que tem seu grande amor, que tem um grande emprego. Isso é perfeição. Mas essa perfeição não tem nada com pureza. Porque a pureza que hoje eu falo, a pureza parte de bondade. E hoje se ignora o que é bondade. A pessoa bomba geralmente hoje é taxada de boba, de burra, de condescendente. A boa de verdade, não a vitimista, não a pessoa que trabalha de uma forma reprimida como meio de não ter poder.
mas aquela pessoa boa de fato, puro. Quando se fala que a pessoa é pura, é uma forma de crítica. Geralmente as pessoas falam de forma maledicente quando a pessoa tem uma certa pureza. É puritana, é puritano. Porque isso não é perfeição. Mas só que o detalhe, meus amigos, diante de um critério de evolução que a gente busca essencial, na verdade nós temos que ser puros, não perfeitos. Só que buscamos perfeição, e perfeição não existe. Porque aquilo que eu disse, a perfeição dita por Kardec e por quem quer que se diga é a busca da pureza do ser. E o ser puro é aquele que ama na sua completude. Então, na verdade, tem que se buscar o amor e pureza, não perfeição. Que a perfeição hoje é trazida diante de uma ótica extremamente deturpada. E somos criados e trabalhamos diante de perfeição. Você tem que ser basicamente perfeito. No colégio você tem que tirar boas notas, você tem que se relacionar bem com as pessoas, você tem que respeitar todo mundo, você tem que estar à disposição. Perfeição. Daí você não consegue ser perfeito, você quer que o mundo seja perfeito para você. Então você quer ter um namorado, uma namorada perfeita, um marido, uma esposa perfeita, você busca no trabalho uma vida perfeita, né? Você tenta morar num lugar perfeito. Ou você quer a perfeição diante de uma questão de ilusão? Bom, Fabiano, mas eu não quero nada disso, então tu tá viajando. Como todo mundo é obcecado por perfeição? Sim, porque no momento que você se taxa uma pessoa coitada, uma pessoa sem condições, uma pessoa azarada, uma pessoa feia, uma pessoa azarada, o que seja, você se taxa não perfeita. Então você também busca a perfeição porque você entende que não é perfeito indiretamente. A pessoa coitadinha, a pessoa que sempre diz que essa vida é azarada, a pessoa que diz que sempre tem problemas, é a pessoa que não é perfeita. E essa pessoa já buscou de certa forma a perfeição, só que não conseguiu ser exitosa. Porque erroneamente, quando a grande maioria das pessoas buscou perfeição e não pureza. A diferença é que alguns ainda insistem em buscar perfeição e são teimosos. Outros já desistiram. Mas no fundo todo mundo está buscando a perfeição. A grande questão é como tu te coloca diante da obsessão por perfeição. Eu quero ser perfeito. Bom, eu estou no limite da arrogância, eu me considero perfeito. Meu amigo, lamento te desbancar nesse momento. Você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Então rebaixa a tua arrogância, a tua petulância em dizer que você é melhor que alguém. Que você tem alguma superioridade ou perfeição. Porque no momento que você é o dito perfeito, que é aquilo que Kardec Jesus diz, que é o puro nunca se acha melhor que alguém. O puro nunca se acha superior ou cria nível hierárquico. Então, meu amigo, você está mais no buraco do que realmente perfeito, como se taxa. Ou você é aquele que já se frustrou diante de imperfeição pessoal e está buscando perfeição no mundo. E aí vive num mundo de rebeldia, de contrariedade, porque o mundo não é perfeito. E aí você fica no mundo de recriminação, julgamento e crítica do universo. Né? Minha família não é perfeita, meus amigos não são perfeitos, a sociedade não é perfeita, minha cidade não é perfeita, meu emprego não é perfeito. E existe aquele outro elemento, basicamente, que está naquele nível piorado. Né? Que entende que o mundo é imperfeito, que tudo é uma várzea, que tudo é ruim, que tudo é péssimo, que eu sou um lixo, que eu sou um fracassado, que eu sou imperfeito. Também outro obcecado por perfeição. Isso é culpa porque sempre estamos atrás de perfeição. Porque nos taxamos perfeitos, porque queremos ser perfeitos. Mas eu lhe pergunto, quem busca perfeição não sabe lidar com frustração. Não sabe lidar com a dificuldade, com o erro. É aquilo que eu refiro. Se você quer perfeição, não vá atrás de perfeição, vá em busca de determinação, de trabalho, de força, empenho e dedicação. Porque a vida
sempre será feita de obstáculos. A vida é feita de intempéries, de testes. Você vai errar, porque você não é puro. E não sendo puro, precisa, diante do erro e acerto, mudar. Então, o perfeito é limitado. O perfeito não chega ao resultado. Porque aquele que busca sempre a perfeição, quando ele não entra na depressão, porque é um dos sintomas do depressivo. O depressivo é aquele que não aguenta mais o mundo, que entende que não é capaz, que cansou, mas porque ele está atrás de uma perfeição que não existe. O ansioso é alguém que busca a perfeição, então ele fica lunaticamente trabalhando o futuro, imaginando aquele mundo perfeito dele que um dia vai chegar, mas nunca chega porque não existe perfeição. E ele fica no seu mundo ilusório, de historinhas, fantasiando uma realidade que nunca vai existir. Porque busca a perfeição, busca a ilusão. Então, perfeição vai te levar sempre aos dois problemas básicos da sociedade que somos nós. Distúrbio emocional, quando não chega ao nível ápice da fuga da realidade, que é ou você se entrega à depressão, ou você vive no mundo lunático da ansiedade, projetando o futuro. Um futuro que nunca chega. Um futuro daquele que tu cria porque é perfeição, é perfeito, né? No mundo da ilusão a gente cria a história que a gente quiser, mas ela não chega, porque aquilo que eu falo, a perfeição não existe. Existe trabalho, existe dedicação, existe determinação. E o que busca a perfeição não sabe lidar com frustração. O que busca a perfeição não sabe lidar com dificuldade. O que busca a perfeição não sabe lidar com contrariedades. O que busca a perfeição, que se acha perfeito, ele não sabe lidar com erros. Mas isso faz parte do ser humano. E diante desses processos de não saber lidar, buscando algo extremamente equivocado, existe frustração em cima de frustração. E o resultado da frustração, basicamente, é fuga. E a fuga sempre dá em duas nuances, como eu falei: depressão e ansiedade. Fora outros transtornos, raiva, estresse, problemas cardíacos. Então hoje entenda que primeiro, você não será puro também nessa vida. Não adianta mudar o contexto. Bom, Fabiano, agora o Fabiano disse, eu vou deixar de ser perfeito, agora eu vou buscar a pureza. Também não, porque estamos anos-luz diante daquela pureza, do sentimento essencial, do amor na sua totalidade. Então hoje, o que a gente precisa parar é buscar a mudança de forma de ser. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser melhor. Eu quero ter condições e capacidade para lidar com as minhas dificuldades. É saber lidar com os transtornos, com as adversidades, saber perder, errar. Então, abandone a sua busca incessante por perfeição. Não exija perfeição de você, do seu próximo, do mundo, porque ainda isso não é capaz. Entenda que se você quer algo melhor, se você quer algo diferente, essencial, vá atrás de pureza. Se você realmente quer algo que seja perfeito, entenda que não está na beleza física somente. Não está no status social. Não está naquela pessoa que está sempre com um sorriso no rosto, demonstrando que é o centro do universo. A pureza está muito mais próximo ao nada do que ao tudo. Porque aquele que é puro, ele se apaga para que ele enxergue o problema que há no outro.
para que na verdade, de fato, ele seja útil. Ele não é o centro. Então, se você busca a tal dita perfeição que não existe, então entenda que perfeito provavelmente não tem nenhuma relação com o que você denomina como perfeição. Então reflita, trabalhe esse ponto, compreenda que perfeição não terás nessa vida nem na próxima. O que você vai ter que ter é condições de se libertar. Pureza, puro. É como a água. A água poluída, ela tem que passar por um processo muito complexo, passar por várias camadas de elementos para que ela se purifique, para que deixe naquela trajetória toda a impureza que ela carregou diante dos caminhos equivocados que seguiu. E é isso que nós temos que fazer. É dia a dia, constantemente, diante dos processos, se libertar. O puro é aquele que se liberta, não é aquele que agrega. Nós somos seres que, diante da nossa dita perfeição, nós só queremos. Nós queremos ter a posse, nós queremos. O perfeito é aquele que tem tudo. Mas o puro, perfeito dito, ele não tem nada, porque ele não precisa de nada. A grande questão da vida e da existência na Terra é libertação. E a perfeição que se busca é apego, é posse, é agregar. E na verdade você precisa se libertar. Porque na verdade aquilo que eu digo, as pessoas se apegam. O perfeito na verdade não é perfeito, ele é puro. E o puro é insípido, é inodoro, é incolor. É como a água, é como o ar. Sem água e sem ar você não sobrevive. Você morre. Isso é pureza. Isso é ser útil. Isso é ser essencial. Isso é ser perfeito. Sem esses dois elementos, meus amigos e minhas amigas, você não vive. São dois elementos extremamente imperceptíveis. Eles são puros. Eles precisam, para ser eficiente, puros. E eles passam despercebidos. Você nem percebe que agora está respirando. Mas se acabar todo o ar que há aí no entorno de você, você morrerá. A água, você fica aí alguns dias sem água, mas não consegue viver a vida toda sem ela. Então, se você quer essa dita perfeição, é libertação, é pureza, como o ar e a água. A grande questão é que hoje nós somos, diante da nossa história, diante desse processo de agregar e querer, de querer ter poder, ser Deus, de ser algo perfeito, somos extremamente impuros. Estamos extremamente poluídos e pesados. Se cairmos no organismo de alguém, somos extremamente tóxicos e nocivos. Então, se você quer pureza, se você quer perfeição, entre no seu processo de decantação, no seu processo de purificação. Porque se você quer ser útil, se você quer ser realmente algo perfeito, tem que ser que nem o ar e a água. Extremamente útil e essencial, mas pouco visível, sem cheiro, sem interferências diretas. Ele entra no ambiente, sai do ambiente, faz o seu processo, sem exigir, sem cobrar, sem mostrar suas penas, seu poder, sem impor e exigir alguma coisa. Ele simplesmente cumpre com seu objetivo. É isso que é perfeição. A dita perfeição. Mas o problema é que a perfeição que nós buscamos é agregar. É ser, é aparecer, é ser o centro. É ter. Infelizmente não tem nenhuma relação com pureza, porque pureza é ser.
E quem quer ser alguém melhor tem que se libertar, tem que purificar. E nós não estamos em busca de purificação, porque sempre queremos mais. Queremos mais dinheiro, queremos mais status, queremos mais amigos, queremos mais amor, queremos mais felicidade, queremos mais prazer, porque isso é perfeição. Mas isso não tem nenhuma relação, porque como eu refiro, o grande objetivo, sempre dito para eles no fundo, é ser puro. E pureza não tem relação nenhuma com agregar, porque você tem que se desapegar. O seu processo aqui, diante do seu crescimento de evolução, é desapegar. Já referi várias vezes, é se libertar do mundo, das amarras básicas do que é primitivo, do que é material. É entender que se eu tenho que comer, é porque é necessário, porque é útil, não porque eu quero, porque eu gosto, porque é prazeroso, porque isso me dá poder, satisfação. É entender que eu preciso comprar, mas porque é necessário, porque é útil, porque isso ajuda diante do meu processo principal. Não porque isso me faz melhor, mais importante, mais poderoso, mais perfeito. O que é perfeito para você? O que é perfeição para você? O que você busca para você? Perfeição. Perfeição ainda agregado de muito ter. Então, amigos e amigas, entendam. Você não tem que ser perfeito, você tem que ser puro. E pureza é como eu relatei, é libertação. É busca de algo que não agrega, mas que se liberta. Você está nesse mundo para se libertar, não para agregar. Já referi várias vezes aqui. Jesus, em todas as passagens, dizia para os seus seguidores: larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Herdeiros do céu serão as crianças porque são puras de coração. Pureza, inocência, desapego. Mas infelizmente não. É por isso que estamos nessa realidade, amigos e amigas, diante de transtornos básicos de frustração. Porque queremos ter. Em vez de se libertar, nós queremos agregar. Queremos mais e mais, porque não temos o quê? Confiança em nós. Nós precisamos de sustentáculos para nos sentirmos perfeitos. Mas você não precisa ser perfeito. Você precisa ser puro. E para ser puro, não se precisa de nada. Apenas vontade. Vontade de mudar, de querer ser melhor, de se libertar. Entender que não precisa de tudo isso que tu está aí preso e convicto para chegar ao êxito. Porque você não vai ser perfeito, você vai ser exitoso. Você não vai ser perfeito, você vai progredir e ascender diante do seu processo espiritual, chegando ao nível de pureza mais próximo àquilo que foi objetivado por Deus. Então entenda, nesse mundo você está buscando a libertação. Pureza. Ponha isso na sua cabeça. Se você não entender essa regra, a vida não vai dar certo. Liberte-se. Purifique-se. Essa é a sua obrigação. Hoje estamos extremamente intoxicados de pensamentos negativos, de pensamentos materialistas. Estamos intoxicados de ter, de matéria, de pensamentos equivocados. Hoje, se entramos no ambiente, não conseguimos nem ser aquela água pura, nem muito menos o ar que enche o pulmão de vida. Mas nós somos aquele gás tóxico e fédico que entra nos ambientes, intoxica e traz mau odor. Somos aquela água embarrada e podre, cheia de bactérias que tu toma e daqui a algumas horas está dando diarreia. É o que somos. Porque não trabalhamos o nosso processo de pureza.
Não trabalhamos nosso processo de modificação. Não trabalhamos nosso processo de libertação. Queremos uma vida melhor, mas não eliminamos as toxinas da nossa vida. Nossa vida basicamente é gerando estresse, materialismo, estresse, raiva, ressentimento, frustração, ódio, depressão, ansiedade. Estamos poluindo cada vez mais nosso rio e nosso ar. Então entenda, amigos e amigas. Precisamos modificar urgentemente a forma de pensar. Não busque a perfeição. Busque a pureza. Esse é o grande segredo. Entenda que para buscar a pureza é necessário libertação e não acréscimo. Você não precisa ter nada para ser puro. Você precisa apenas esforço e dedicação. Então já deixo aqui uma dica para você que tem pessoas na sua volta que ouvem e entendem que você é uma pessoa importante ou que tem uma referência, seja porque você é ou porque você tem filhos ou menores à sua volta. Não exija delas perfeição. Exija delas, se tem direito de exigir alguma coisa, porque ninguém tem direito de exigir nada de alguém, dedicação. Meu filho, minha filha, meu amigo, eu não quero que tu sejas perfeito. Eu quero que tu sejas dedicado. Eu não quero que tu seja perfeito. Eu quero que tu seja trabalhador. Porque o dedicado e trabalhador, sem sombra de dúvidas, lida bem com a frustração, com a adversidade, com os erros. E sem sombra de dúvidas, ele vai saber trabalhar para desapegar, para libertar-se, para purificar-se. Então, amigos e amigas, como eu disse, hoje eu consegui trabalhar diante de uma ótica mais objetiva, até porque o tema é pesado. Porque reflete, demonstra que estamos muitas vezes totalmente equivocados nos nossos propósitos e interesses. Então reflita muito bem quanto à temática e modifique a sua forma de ser e agir. Vá em busca de muito trabalho e dedicação para que você seja aquilo que de fato é o seu propósito, ser puro. E para ser puro, precisa libertar. Você veio para se libertar. Libertar de tudo que você tem de quisilas e complexos emocionais, de questões negativas e primitivas. É aquilo que eu digo. Você adquire conhecimento não para agregar, mas para se libertar. É aquilo que diz: quem lê, abre portas. Quem estuda, supera fronteiras. Ele não adquire, ele expande. Ele evolui. Ele liberta-se. E não é o que vem ocorrendo. Todos querem mais segurança, posse, propriedade. Então entendo, amigos e amigas, que não é esse o processo, não é esse o objetivo na caminhada. E se você não lida bem com a questão da perfeição, é porque isso é algo que é muito inerente na sua vida. Porque ainda é uma obsessão e você busca, ou foi tão obsessão que você se frustrou ao ponto de não querer mais buscar. Mas entenda, não faça isso como algo parte da sua existência. Porque o grande segredo é pureza. Valorize a pureza. Como Jesus dizia, herdeiros do céu são aqueles puros como as crianças. Seja puro. Vá atrás da sua pureza. E a pureza é como eu disse, é como o ar e a água que tu não sente o gosto, nem vê, nem sente muitas vezes,
mas que é extremamente fundamental para a existência. Trabalhe para isso. O caminho é longo, muito longo, mas um dia chegará. Valorize a pureza em todos os seres, em tudo. Busque isso em todos os lugares. Não critique, não menospreze, não tenha medo de críticas por querer ser puro, porque esse é o verdadeiro caminho do êxito. Porque como o ar e a água fazem toda a diferença do mundo, mas entram e vão despercebidos. E é isso que queremos ser, apenas úteis e eficazes, sem precisar ser agradecido, sem ser visto, enxergado, notado. Apenas úteis. Sejam úteis, sejam puros, sejam eficientes, sejam produtivos e principalmente comece a se libertar. Liberte-se. Desapegue-se e vá ser feliz nessa caminhada da libertação em busca daquilo que de fato importa, essência, evolução, que é sinônimo de pureza e não perfeição. Até a próxima. Um beijo, um abraço no coração de todos. Vamos firmes atrás dessa pureza, dessa libertação, deixando para trás todas as amarras, todos os problemas, todas as questões que prejudicam a nossa evolução diante do que deveremos e queremos ser. Até a próxima. Bom descanso.